Domingo, 26 de fevereiro, o meu nome é Leonel, obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube, ou vendo esse vídeo pelo site Finance News. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver poucos papéis, eu peço desculpas, eu tive que fazer uma viagem às pressas, o meu pai ele foi internado, sofreu uma internação hospitalar, e nessas horas a gente tem que prestar solidariedade, principalmente para uma pessoa aí que tem 89 anos, né? Então eu não tive muito tempo para olhar toda a carteira teórica do índice Bovespa. Eu olhei alguns papéis e são esses papéis que eu quero compartilhar com vocês no estudo de hoje, tá? Então nós vamos ver o índice Bovespa, a Vale 3, CMI 3, Prio, Petri 4, Magazine Luiza, que é uma ação que me chama a atenção, e também quero ver com vocês um pedido que foi feito e na medida do possível eu sempre procuro atendê-los. Então vamos estudar o gráfico de Usiminas, Usim 5. Primeiramente vamos começar pelo índice Bovespa. Por favor, não entendam o que eu vou falar como recomendação. É tão somente um estudo, uma opinião baseado no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso. O gráfico aqui que a minha corretora fornece, que é da TradingView, não atualizou o pregão na quarta-feira. Então ficou aqui um traço, né? Na verdade, se a gente olhar no site da B3, que também é TradingView, né, a mesma plataforma que fornece os dados, a gente observa aqui uma queda na quarta-feira de 1, vamos ver quanto caiu aqui, né? Foi 1,67%, tá? Indiferente, eu não sei se no gráfico de vocês atualizou ou não, o fato é que o índice perde essa região aqui do suporte. Deixa eu mostrar lá na minha plataforma, olha aqui, ó. Vejam aqui, ó, nós tínhamos aqui uma região de suporte, tá? Essa faixa dos 107.200 pontos era um suporte. E o índice Bovespa resolve fazer o quê? Romper para baixo a região de suporte. Tá? Olha aqui, ó. Tínhamos uma lateralização, tá? E o índice resolve romper para baixo esse retângulo, essa lateralização. Temos aqui um ponto de interrogação. Tá? Esse rompimento aqui vai ser um rompimento falso, né? Os próximos pregões vão nos mostrar isso. Por quê? Porque ele teve um baixo volume, tá? Normal, de uma semana aí com menos pregões, foram 2 pregões a menos, né? Fevereiro, férias, enfim, o índice tem tido menos liquidez, né? É normal isso no começo de ano. Então vai ser um ponto fora da curva, ou nós de fato estamos começando aqui uma onda 3 para baixo, tá? Olha aqui, ó. Teste de fundo, teste de topo e onda 3 para baixo. Tá? Vamos ver, né, gente? Vamos seguir acompanhando aí o mercado nos próximos pregões. Eu gostaria de ver aqui um volume dando sustentação a essa queda, ou seja, uma queda com um volume mais alto, para nós termos certeza de que isso aqui realmente foi um rompimento verdadeiro, né? Tá? O volume para mim, nesse caso, eu trabalho com volume, vocês sabem disso, né? Ele não me mostra nada, praticamente, porque é um volume muito baixo. Tá? Ou seja, não representa o todo do mercado. Pode não estar mostrando o todo do mercado, pode estar mostrando alguns segmentos do mercado. Esse rompimento aqui para baixo. Vamos ver o gráfico. Antes de mais nada, vamos ver aqui os pontos de suportes e resistências, tá? Do índice. Vamos ver aqui. Bom, se continuar caindo, gente, qual é a próxima parada do índice Bovespa? Tem um suporte bem importante aqui em 103.900 pontos dado por esse fundo. Tá? Se continuar caindo mais um pouquinho, 102.200 pontos e depois 101.700 pontos. Esse fundo e depois esse fundo aqui. Tá? Fundos deixados em dezembro do ano passado. Se resolver subir, onde é que tem resistência? 107.289 é uma resistência. Na média de 9 é resistência, 108.384. E na média de 21, essa linha roxa mais forte, é uma resistência, tá? Do gráfico diário, 109.581. Vou ver com vocês agora o gráfico semanal do índice Bovespa.
Vamos esperar carregar aqui o gráfico. Nesse tempo gráfico, continua valendo as nossas hipóteses, né? O índice está fazendo uma perna de baixa, ou o índice está fazendo um pivô e vai armar uma onda 3 para cima nos próximos meses. Tá? Continuamos com essa interrogação. Olha aqui, ó. Seria isso aqui uma perna de alta, isso aqui um teste de fundo, vai haver uma onda 3 para cima, tá? Ou nós estamos diante aqui de uma perna de baixo, um teste de topo e uma onda 3 para baixo, que levaria o índice lá para a região de 95.300 pontos. Tá? Vamos seguir acompanhando, né, pessoal? Eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui nesse gráfico, que tivemos um rompimento, né, um fechamento abaixo daquele fundo. Isso é negativo, né, porque a gente está fazendo aqui um zigue-zague para baixo. Tá? O outro aspecto negativo, a média de 9 períodos, ela não consegue, a média móvel do especulador não consegue cruzar para cima da média de 21 períodos. Tá? O fato é que nós deixamos um topo que é mais baixo que esse topo. Isso é negativo, certo? Como é que a gente vence isso aqui, né? Com o índice deixando aqui um maroboso ou marobozu, né? Um candle que não tem sombras, com volume mais alto, né? Aí a gente indica que vai conseguir reverter essa tendência aqui, tá, pessoal? Bom, seguimos acompanhando, precisamos de mais candles para ver aí para onde vai o índice no gráfico semanal, ou seja, nos próximos meses, tá, pessoal? Vamos ver agora o gráfico da Vale, rapidamente. O gráfico diário da Vale, primeiramente, vamos ver aqui a situação do gráfico. Olha, a Vale perde um importante suporte, fecha abaixo de 85,34 esse fundo, tá? Então, claramente, é uma tendência de baixa iniciada quando? Ali em final de janeiro, né? Como é que a gente sabe que é uma tendência de baixa tecnicamente? Porque vem fazendo fundos cada vez mais fundos. Os topos são cada vez mais baixos, tá? Topos cada vez mais baixos, tá? A Vale, pessoal, se continuar caindo, qual é o próximo suporte que a mineradora busca, né? Vamos dar um zoom aqui nessa tela, um zoom out. Próximo ponto, na minha opinião, 84,55, está ali pertinho, né? Tá? O outro ponto ali na faixa de 82,77, nessa região, tá? Esses são os suportes de curto prazo, né? Agora observem que a Vale também o volume cai com a empresa, com a mineradora caindo, né? Ou seja, será que temos um movimento aqui do mercado como um todo, ou será que temos um movimento de alguns segmentos do mercado? É importante ficar atento a isso, tá, gente? Se a Vale repicar, primeira resistência de curto prazo, 87,29, depois ali na faixa dos 88,46, depois da média de 21, 89,93, tá? Na minha opinião, a Vale vai ter que fazer isso aqui, ó, armar um pivô de alta, tá? E romper principalmente 89,97 e 90,30, tá? Esse topo aqui, para mostrar que ela vai reverter essa queda aqui, né? Que iniciada ali em janeiro. No entanto, lá no semanal, o que a gente observa na Vale, pessoal? No semanal, a gente observa que a Vale fez uma correção que está pertinho, quase tocou na média de 21 períodos. É aquilo que a gente sempre fala, todo o ativo, todo o preço, tá? O preço de todo o ativo, ele tende a retornar em algum momento para a sua média. Quando estava lá em cima, né, quando chegou lá na região de R$ 98, estava longe, nós dizíamos, estava longe da média. Olha só o que aconteceu, né? 1, 2, 3, 4 semanas depois, um mês depois, volta para a média. Tá? Praticamente ali numa região de suporte, o suporte mesmo é na média, né? 84,04. Tá? O que nós gostaríamos de ver a Vale fazendo? Armando um pivô aqui no semanal. Não temos sinal à vista por enquanto disso, né? E
O trader agressivo, o que ele faz? Quando toca, nós temos uma tendência longa que é de alta iniciada em agosto. Tá? Como é que a gente sabe disso? Porque os fundos são cada vez mais altos. Tá? Ela inverte essa tendência vale, ou seja, passa para baixo, se começar a fazer zigue-zagues para baixo. Agora, o trader agressivo, depois que o papel faz uma correção até a média de 21, pelo menos, ele espera um candle de máximas e mínimas maiores. A máxima maior que a máxima do candle anterior, a mínima maior que a mínima do candle anterior. Tá? E ele põe como alvo lá em 98 mil, lá em 98 reais, né? O topo. O topo é o, é o alvo dele. Se romper aquele topo, ele compra mais alguns lotes. Isso é para quem tem perfil agressivo, tá, pessoal? Para quem tem um perfil arrojado. Para quem não tem perfil arrojado, tocar na média só não basta, tá? Vai ter que fazer um pivô pelo menos no diário. No diário não tem sinal à vista ainda de pivô, tá? Tem que armar um pivô, certo? Muito bem, sobre a Vale, a minha opinião era essa, né? Quero ver com vocês o gráfico de Semin 3. CSN Mineração é um outro papel que sobe, 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 se afasta da média, né? Lá no final de janeiro, o preço chegou, né, a R$ 5,26 e a média estava aqui embaixo, né, a de 9, né, em 4,36. Vejam que ainda tem espaço para cair até a média de 21, 4,04. Ok? Como a média de 9 períodos, essa linha azul mais fraca, tem sido o suporte do papel desde no final de novembro do ano passado, então aqui tecnicamente é um ponto que pode parar a queda, é um ponto de suporte. O trader agressivo compra se deixar um candle de máximas e mínimas maiores. Esse aqui é o gráfico semanal de CSN Mineração. Tá? Então, o trader agressivo compra aqui se deixar um candle de máximas e mínimas maiores do que o candle anterior e coloca um alvo lá em 5,40. Se romper 5,40, o trader agressivo se posiciona em mais lotes, né, com alvo lá em 5,81, depois aquela faixa de 6,27, que são esses topos aqui deixados em fevereiro do ano passado. Agora, quem não é agressivo vai esperar o quê? Vai esperar o papel voltar para sua tendência de alta principal e romper o topo anterior. Tá? Isso para quem não é agressivo. Isso no semanal, né, gente? No diário, o que, que acontece lá? Vamos ver aqui, ó. No diário, o papel ficou feio, né? Cruzou para baixo das médias. A média agora aqui é um ponto de quê? Ponto de resistência. Quando cruza para baixo da média, tá? E se o preço volta a subir, ele encontra resistência nas médias. Então, primeira resistência 4,86, depois na média de 21, resistência em 4,98. Tá? O que é isso? Resistência. Toca lá, tende a cair. Toca, tende a cair. Tá? A gente fica muito atento se ele chega numa resistência e rompe a resistência. Aí nos chama a atenção. Tá? Então, sobre CSN Mineração, no gráfico semanal, tá? Os agressivos ficam atentos. No gráfico diário, na minha opinião, nada a fazer no papel, a não ser para quem gosta de operar vendido, né? Só que mesmo para quem opera short, o ponto aqui de principal que o papel perdeu, né, que daria uma entrada, seria 4,69. Ou seja, quem não entrou talvez já esteja fora de timing. Observe que o volume aumenta e o papel cai. Isso é bem negativo, significa que o volume está dando suporte a essa queda. Tá? Vamos ver aqui o gráfico de Petri 4, Petrobras, petroleira estatal, cuidado com a Petrobras, divulga balanço essa semana. Várias empresas importantes aí divulgando balanço. Né? A Petrobras na quarta, após o fechamento do mercado, tem a BRF, tem a Cosan, tem a Gerdau também na quarta-feira, antes da abertura do mercado, tem a Ambev, tá? Então, o mercado continua sendo agitado por todas as condições macro, mas também pelos balanços, tá?
Olha aqui, gente, o gráfico de Petri 4, na minha opinião, Petri 4 compra só se romper 27,08, essa resistência. Lembrando que logo ali em cima tem outra resistência bem significativa, 27,66, tá? Na minha opinião, eu já falei isso para vocês várias vezes, esse papel só fica atraente se romper 27,75. Se romper essa resistência aqui, ó. Essa é deixada lá em outubro do ano passado, tá? Porque aí estará rompendo uma faixa de resistência de longo prazo, que o papel não consegue romper. Toca e volta, tá? O papel tem suporte, né? A Petri 4 na média, tá? Observem que ele fechou abaixo desse suporte ali, né? Da média de a média está aqui em 26,07, né? Se o papel cair mais um pouquinho, o próximo suporte 25,69, tá? Muito bem. O que eu estava tentando dizer para vocês é que a média, né, de 21 é o suporte e o papel perde aquele suporte, né, fechando em 25,97. Mas está na região, né, a gente pode dizer, tá? Vamos ver então agora a PRIO, PetroRio. PetroRio, gente, acumulando no diário, né, acumulando abaixo das médias, médias apontam para baixo, isso é negativo, tá? No diário, que a gente no semanal da PRIO, toca na média de 21 períodos. Hora de comprar? Bom, todas as vezes que o papel tocou, da última vez que tocou, chegou perto, né, da média de 21, lá em começo de janeiro, o papel subiu, tá? É aquela história, né? O agressivo vai ver isso aqui de uma forma. Deixou uma estrela, inclusive, né? Um sinal de indecisão do mercado. Ou seja, depois de uma queda de 10%, o mercado se pergunta: opa, será que é hora de continuar levando esse preço para baixo? Ou será que temos que parar aqui? Então, o trader agressivo ele compra se deixar compra os lotes, né? Se deixar um candle de máxima maior que a máxima desse candle aqui e a mínima maior que a mínima desse candle aqui. Tá? Ele já compra um pouco de lotes e compra mais um pouco se romper 43,87. O trader que não é agressivo, ele espera o rompimento de 43,92, 95, 97, o rompimento desse topo com volume alto ou crescente. Esse é o gráfico de PRIO, né, semanal, tá? Todo preço tende a retornar à sua média, né, gente? PRIO demorou, mas veio, depois subiu de novo e agora veio até a média, exatamente até a média. No setor, a gente gosta mais de ENAT 3, Enalta. Por quê? É aquilo que eu falo para vocês. Observem aqui o gráfico semanal de Enalta. Sobe, cruza para cima da média, agora está fazendo aqui um teste de fundo, tá? No gráfico semanal, Enalta tem suportes nessa faixa aqui, ó, 13,60, 13,66. A média é um ponto de suporte que ela perdeu na semana que passou, né? 14,14. O que nós estamos observando se a Enalta vai fazer? Se ela vai armar, pivô aqui, subir e romper 15,72, romper esse topo, tá? É isso que a gente está de olho. Isso demora algumas semanas, porque aqui é o gráfico semanal. No diário, está consolidada. Dentro de consolidação, a gente não compra nem vende porque não tem tendência definida. Seguindo o nosso estudo, quero ver com vocês Magazine Luiza e Uzi Minas. Magazine Luiza foi um gráfico que me chamou a atenção no semanal. Por quê? Esse aqui é o diário, tá, pessoal? O diário, tendência de baixa de curtíssimo prazo, tá? Iniciada lá em 30 de janeiro. Normal, depois que o papel saiu lá da casa dos 2,37 ali em dezembro, né? E foi parar lá nos 4, quase 5, 4,68, né? Em janeiro, tá? Uma alta fabulosa em algumas semanas. É normal que tenha essa correção aqui, tá? No tempo gráfico semanal, o Magazine Luiza não me chama a atenção. O que me chama a atenção é no gráfico semanal,
Tá? No diário não me chama atenção, mas no semanal me chama, porque olha aqui, ó, perna de alta, perna de baixa, teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui embaixo. O papel está testando esse fundo, mas não está nem, talvez nem vá lá. Né? O fato é que deixou o quê? Uma estrela, sinal de indecisão do mercado. Após 3 semanas de correção, queda de 5%, queda de 6%, queda de 8%, o mercado se questiona: opa, será que já corrigiu o suficiente? Será que é hora de parar essa queda? Então tem que ficar atento se o papel vai começar a fazer o quê? Vai começar a fazer candles aqui, ascendentes, e se vai romper a faixa essa faixa aqui de preço. Ó. Deixa eu limpar esse gráfico. Essa faixa aqui, ó, 4,67, tá? 4,68, ou seja, esse topo aqui, ó. Isso aqui é um topo, tá? Isso aqui que tem que ser rompido, essa resistência. Esse topo é uma resistência, tá? O preço toca ali, tende a cair. Se romper, com o volume aumentando, e esse volume está caindo, se romper, pode gerar uma entrada, tá? Tem um alvo curtinho, logo ali em cima, 5,02, mas o outro lá na casa dos 5,46, tá? Então é um papel que pode ficar bem interessante. Se a gente botar Fibonacci, vamos botar Fibonacci aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse papel tem como possível alvo, se essa região de 3,45 é um fundo da onda 2, o papel pode buscar 5,71, tá? Por Fibonacci, pelo menos, né? Vejam que a média móvel de 9 períodos já aponta para cima de novo, a média do especulador, né? Ali essa linha roxa mais fraca. E agora, gente, aqui funciona aquilo que eu já tenho falado, né? Aquilo que eu falo, da mesma forma. O trader agressivo, o especulador agressivo, né? Compra se deixar um candle de máximas e mínimas maiores que esse candle anterior, tá? Ele compra os lotes. E se romper lá 4,69, ele aumenta a posição. Já quem não é tão agressivo assim, vai esperar o rompimento de 4,69 com volume alto ou crescente. Esse volume aqui está muito baixo. Muito bem, vamos terminar então o nosso estudo, né? Mais uma vez peço desculpas aí por o estudo não ter muitos papéis, mas é o que a gente é o que eu consegui fazer desse final de semana, tá, pessoal? Use Minas, não vejo compras, tá, pessoal? Não vejo compras. O papel subiu para cima da média de 21 períodos, estava bem interessante, eu acho que eu chamei a atenção disso, né? Esse aqui é o gráfico semanal. Aí veio a correção, teste de fundo. Vejo que o papel testou qual fundo? Esse fundo aqui, ó. E vejam que o papel fechou na semana que passou abaixo daquele fundo, tá? Então ele desconfigura, né? O ideal é que o papel tivesse feito aqui uma correção e voltado a subir, ou seja, armado um pivô de alta e rompido 8,70. Tivesse feito o rompimento. Não fez, né? Resolveu cair, perdeu o suporte. Essa faixa aqui de 6,86 é suporte, foi perdido. Então agora ele pode gerar o quê? Pode gerar no semanal, é um papel que pode gerar uma venda, tá? Pode estar ficando bom para venda, como ele perde suporte relevante, né, num fundo, com alvo primeiro em 6,53 por ali naquela região, né? O outro seria lá em 5,64, tá? Tecnicamente falando é isso, né? Não vejo compras em Uzi Minas neste momento. O gráfico diário, claramente uma tendência de baixa, tá, pessoal? Iniciada onde? Uma tendência de baixa iniciada lá no final de janeiro deste ano. Olha aqui, ó. A Uzi Minas vinha subindo, fazendo fundos ascendentes. Clara tendência de alta. De repente inverte e devolve todo o ganho que registrou de dezembro até janeiro, tá? É incrível a virada desse papel, né? Muito forte mesmo. No setor CSNA3, Siderúrgica Nacional,
Vejam que também para, né? O setor fechou muito feio na semana que passou, para num ponto de suporte. Aqui é o momento de reagir, tá? Se continuar caindo, pode gerar uma entrada na ponta vendedora com alvo onde? 16 com 17 seria um alvo curto e depois lá na casa dos 15 com 65, tá? Isso é no diário. No semanal, observem que essa queda que ocorreu foi tão somente uma correção. Até onde? Até a média de 9 períodos, tá? No semanal. Então, se lá no gráfico diário o papel pode estar começando a ficar feio ou está se segurando numa região de suporte, observem que no semanal ele fica interessante se parar a queda por aqui, tá? Se deixar um candle de máximas e mínimas maiores ou se romper 18,70, porque aí pode buscar o quê? 20,78, que é o topo deixado lá em junho do ano passado. O papel pode cair mais? Sim, se essa correção continuar. No semanal, 15,63 e depois na região da média de 21 períodos, lá em 14,99, 15,75. Tá? Nesse gráfico semanal, o papel claramente numa tendência de alta, o que ocorreu até agora foi tão somente uma correção até a média. GGBR4, acabei olhando aqui os papéis das siderúrgicas, né? GGBR4, o papel para está começando a fazer uma realização no tempo, né? Uma lateralização, desculpem, no tempo, abaixo da média. Isso é negativo, tá? O papel tem que reagir. Ou deixou marboso aqui, que é um candle que não tem sombras, né? Com volume alto, ou se esse papel perde essa faixa aqui, ó, de esse suporte, né, em 27,45, ele pode buscar aqui, ó, 25,62, tá? Que está na linha desse topo. Então tem que tomar um cuidado com esse papel, né? Esse é o momento de começar a reagir, né? Tá? Lá no diário a gente não observa ainda a reação, né? Certo? Tem que deixar que nesse tempo gráfico o ideal é que faça um pivô de alta, né? Tá? Veja aqui, ó. Aqui até poderia ser um pivô de alta, mas ele está com muita dificuldade de subir, né? Vamos ver. Tá? Aqui nesse tempo gráfico, 29,40 é um ponto interessante se o papel resolver subir, se romper 29,40, pode buscar 30,17. Por enquanto não há sinal à vista desse movimento aqui de alta. Tá? Bom, pessoal, por hoje era isso. Mais uma vez, desculpas aí por não fazer aquele nosso estudo abrangente que a gente faz, né? Mas no final de semana que vem, eu prometo que a gente já retoma aqui o nosso estudo. Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo uma ótima semana. Fiquem bem.